Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Carlos Bibiano. Eu quero trazer uma reflexão bíblica para todos nós, para começarmos esse dia meditando na palavra de Deus. E para isso eu quero ler com vocês aqui, Gálatas capítulo 5, versos 16, 17 e 18, que diz assim: Digo, porém, o seguinte: vive no Espírito, e vocês jamais farão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito contra a carne, que são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Lá em Romanos, no capítulo 7, Paulo fala que há uma guerra constante em nós, no nosso interior. A guerra da carne, a nossa natureza pecaminosa, e a guerra também, nesse caso, o espírito, entre a carne e o espírito. E nós sabemos, por mais fiéis que somos, por mais honestos que somos, por mais dedicados que somos ao Senhor, nós temos uma natureza pecaminosa dentro de nós. E essa natureza pecaminosa, chamada carne, deve ser mortificado todos os dias. E como eu mortifico a minha carne? As armas espirituais que Deus deixou para nós, que é a oração. Nós temos que ter uma vida constante de oração. Orar é uma necessidade. Orar é uma ordem de Deus. Orar sem cessar. Nós temos que ter esse hábito de passarmos alguns momentos, alguns minutos, horas, às vezes, em oração, para que a nossa carne seja mortificada. Também nós precisamos praticar o jejum. O jejum quebranta, o jejum mortifica a carne, o jejum glorifica a Deus e vivifica o nosso espírito. Nós precisamos também voltarmos para a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus em nossa vida. Congregar, nós precisamos congregar, estarmos ali em comunhão com a igreja, porque nós fazemos parte de um corpo. E precisamos estar todos os dias ali nos envolvendo nas coisas de Deus e sermos obedientes a Deus. Eu quero recorrer a vocês aqui a uma ilustração. Conta-se que um certo lenhador, ele tinha dois cães. Um era de cor escura e o outro era branco. Todos os sábados ele levava esses cães à cidade e colocava-os na arena para brigarem. Ele apostava em um determinado cachorro. Ele apostava, por exemplo, no cachorro preto. E os demais apostavam no cachorro branco. E o cachorro preto ganhava. Ele pegava a bolada e ia embora. No outro sábado ele voltava e colocava os cães para poder brigarem novamente. Dessa vez ele apostava no cão branco. E os demais apostavam no cão preto, que havia ganhado o duelo semana passada. O que acontecia? O cão branco ganhava. Então, isso se repetiu várias vezes. Sempre o cão que o lenhador apostava ganhava. Um certo apostador questionou, dizendo para ele: como você sabe qual cão vai ganhar, sendo que eles são da mesma raça, do mesmo tamanho, né? O mesmo porte, tem o mesmo porte físico, são irmãos, né? Da mesma idade. Aparentemente não há diferença entre eles. Então ele disse: olha, durante a semana eu mantenho um cão livre, solto e o alimento à vontade. E um fica preso. Eu só lhe dou ração o suficiente para ele não perder peso, para ele não enfraquecer muito. E quando chega na arena, eu sei qual cão está alimentado e qual cão não está alimentado. Então o cão que está alimentado, ele ganha. Porque o outro, ainda que eles começam a duelar, e até então parece há um empate entre eles, mas chega um momento que o cão que foi pouco alimentado perde a força. E o cão que foi alimentado ganha o duelo. Assim somos nós. A minha pergunta é: qual dimensão você tem alimentado? O seu homem interior ou o seu homem exterior? Isto é, a sua carne ou o seu espírito? Se você é um homem, uma mulher de oração,
que medita na palavra de Deus, que se quebranta através do jejum, é obediente, congrega, leva uma vida irrepreensível, pautada na palavra de Deus, na obediência, você está alimentando o seu espírito. Mas se você é um homem ou mulher que deixa de praticar, colocar em ação as armas espirituais e que se alimenta com as iguarias do mundo, com as novelas, com os filmes filmes de ação, se alimenta aí com as coisas as quais a carne deseja, se alimenta, se você é um homem ou uma mulher que alimenta a sua carne com a pornografia, né, com a imoralidade sexual, com a mentira, com o engano e com outras coisas mais, saiba que o seu homem exterior ou a sua carne está vencendo. Então, meu irmão, pensa nisto. Pensa nisso. A decisão está com você. Deus já nos deu a sua palavra e nos orientou como nós devemos comportar, o que nós devemos fazer para termos uma vida cheia do Espírito Santo, para termos uma vida vitoriosa espiritualmente. Se nós negligenciarmos os conselhos de Deus revelados em sua palavra, nós nos tornaremos homens carnais e nós seremos homens que satisfaz os desejos da carne e estaremos perdendo essa batalha. Mas que o Espírito Santo desperta você para levar uma vida de oração, de jejum, de meditação, uma vida que agrada a Deus. Essa é a mensagem que eu deixo para você, meu amigo, minha amiga. E a pergunta é: você tem alimentado o seu espírito ou a sua carne? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.